O nosso mundo físico, material, real é feito de movimento. Esse movimento, todo movimento que ocorre, ele vem de impulsos. E esses impulsos, aqui no corpo humano, ele passa através do cérebro. E o cérebro é como um processador que coordena todo o sistema nervoso central e, por sua vez, o sistema nervoso periférico, levando então a reação do corpo no mundo. E quando ele passa pelo cérebro, o cérebro humano tem uma região chamada de córtex, que é uma região que consegue concentrar memórias. Essas memórias formam um tipo de circuito, como um caminho pelo qual a energia vital atravessa. Então, dependendo de como essas memórias se organizam, esses impulsos vitais se manifestam. Isso é o que possibilita com que o nosso corpo haja através de hábitos. Então, por exemplo, você começa a rebocar uma parede, você não sabe rebocar uma parede. Você vai jogar massa, massa vai cair. Só que conforme você vai praticando, você vai produzindo memórias dentro de si. Essas memórias vão se concentrando no seu córtex cerebral. Por isso que seu cérebro é grande, maior do que dos outros animais, porque ele vai armazenando essas memórias. Então, se você pega uma criança, ela tem um córtex pequeno. Conforme ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo esse córtex, vai desenvolvendo a sua capacidade de armazenamento de memórias. Ou seja, ela está desenvolvendo a sua estrutura psíquica. Essa estrutura psíquica é responsável pelos hábitos comportamentais. Então, a população age de forma descoordenada em vários sentidos. No entanto, ela mantém um fluxo sincrônico, harmônico, em busca do dinheiro, em busca da autossobrevivência. E isso se deve exatamente ao quê? Às memórias que as pessoas foram construindo e que foram é, propositalmente construídas por certas pessoas de influência, que são nós conhecemos como os capitalistas, isso contando o nosso contexto atual, nossos contexto de dominação atual. Porque esse conflito de classe que a gente percebe hoje em dia não é algo novo, é algo que sempre ocorreu, pelo menos até onde a gente consegue compreender. Então, na história, sempre houve esse conflito de classe entre uma elite e a maioria que é dominada. Só que essa maioria sempre se desenvolve ao ponto de reagir, provocando então revoluções. E isso está presente na história, só que nós, como indivíduos, não temos essa memória no nosso córtex. Nós até temos os fragmentos dessas memórias nos nossos genes, na nossa ancestralidade. Só que essas memórias, esses fragmentos de memórias precisam ser recuperados e reconstruídos. Veja bem. Então, quando as pessoas vão morrendo, o que elas viveram, as experiências de vida delas, elas vão se fragmentando, se quebrando como um vidro, como um espelho. Ou seja, a memória que elas acumularam durante a vida se espalha. Só que essa memória, ela pode ser recuperada pelos que estão vivos. E essas memórias recuperadas vêm através do sistema de arqueologia. Da arqueologia que estuda a realidade através de suas evidências materiais, seus resíduos materiais de memória. Então, isso tudo tem a ver com a capacidade que nós temos de construir um padrão de pensamento, construir um sistema de memórias, ou seja, reconstruir as memórias do passado
no presente. Isso se trata de reprogramar o córtex cerebral, se reorganizar nossas memórias, porque nossas memórias organizadas com um ponto de vista individual nos permite apenas uma consciência individual, no qual eu só me lembro da minha vida, só me lembro das pessoas mais próximas e não compreendo o contexto em que eu me encontro. Eu não sei de onde eu vim, não sei para onde eu vou e não sei exatamente onde eu estou. Só que isso pode ser quebrado com o quê? A sincronização das memórias nas pessoas. E isso é feito através de comunicação. Então, conforme nós nos comunicamos, nós transformamos a nós mesmos e aos demais. Essa transformação é um remodelar das memórias que estão em nós. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos criando uma encruzilhada revolucionária que vai transformar a nossa forma de pensar e de agir. Porque, assim como eu já vinha falando lá no início, a forma como nós agimos no mundo é de forma impulsiva, em sua maior parte. Então, transformando a nossa forma de pensar através da comunicação, através da palavra, nós transformamos as nossas ações. E é disso que se trata a Kabbalah, porque quando o Kabbalah fala em Tikkun, fala em desfragmentação da alma, de reunir os cacos da alma, se trata exatamente de reconectar os indivíduos. São corpos que vivem de forma isolada, esquizofrênica, esquizo de alienação, estão alienados da realidade por causa do pensamento individual, que foi construído pelo hábito da autossobrevivência, pela tentativa de se adaptar a um meio de conflito, surge a disputa e surge o capitalismo. Só que isso foi construído. E outros sistemas podem ser construídos. Mas para isso é preciso que o que é presente seja desconstruído. Então, o ideal individualista que as pessoas têm de trabalhar por si mesmas em busca de dinheiro é um padrão de pensamento e comportamento que foi construído devido à necessidade de sobrevivência. Só que isso foi construído de uma forma, entre aspas, aleatória, sem muita consciência. Só que, a partir do momento em que a nossa civilização se desenvolve, os meios de comunicação se desenvolvem, então surge a possibilidade de que essa transformação, esse desenvolvimento dos padrões de pensamento e comportamento se transformem, possibilitando a conexão entre os indivíduos. Essa conexão entre os indivíduos são como que partes, fragmentos da alma humana como um todo se conectem em correspondência como um quebra-cabeça, como um cubo mágico, possibilitando então que o gênero humano desenvolva uma consciência coletiva, um espírito coletivo, um espírito comum que pense em uníssono. Ou seja, é como a criação de um Deus.